Como a gente prometeu na abertura do Acontece, tem entrevista para falar de um tema bastante interessante. Fornecimento de energia. A gente leu, ouviu e ficou preocupado e tem sentido isso na pele com o aumento brutal da conta de energia. A gente tem uma dificuldade de recursos hídricos neste momento, com os reservatórios com uma quantidade mais baixa de água, que prejudica o fornecimento, a geração de energia. E cada vez que isso acontece, surgem mais informações das fontes alternativas ganhando espaço. Nós vamos conversar com o Guilherme Susteiras, que é coordenador da Absolar, que fala exatamente desse tema. Como vai, Guilherme? Tudo bem? Com você e com os ouvintes da Bandeirantes. Legal, muito bom recebê-lo. Você representa um setor que atingiu 13 gigawatts de potência operacional, um número importante, com investimentos também importantes nesse setor, e a energia solar já representa um percentual que já foi muito menor, já é extremamente interessante a participação da energia solar hoje, com mais de 2,5% ou algo do bolo da energia gerada. O caminho é irreversível, Guilherme, para que a energia solar faça mais parte da vida das pessoas, principalmente das famílias, isso sendo mais possível para o bolso das pessoas? Olha, Ronald, e só para dar uma dimensão do que significa 13 gigawatts, né, um número meio técnico assim, é quase o tamanho de Itaipu. Itaipu Binacional, a usina que fica ali em Foz do Iguaçu, tem 14 gigawatts, e todo mundo que vai passar férias em Foz do Iguaçu gosta de tirar foto lá da usina, né? Então a gente já tem em energia solar quase o equivalente a uma usina de Itaipu. E a característica da geração solar fotovoltaica é que ela é espalhada pelo Brasil, né? Então, ao contrário da usina de Itaipu, que está lá, aquele usinão, lá em Foz do Iguaçu, e teve que tirar 7 quedas, e teve que construir aquele linhão de transmissão lá de Foz do Iguaçu até aqui em São Paulo, no caso da geração solar, como ela está espalhada pelo país, a energia é gerada próximo do lugar onde ela é consumida. Então, você não só não precisa construir linhas de transmissão para escoar a produção de energia dessas fontes, como você ainda evita construir linhas de transmissão para trazer energia de longe para onde essa usina é gerada. E, de fato, a maioria da energia solar hoje é da modalidade que a gente chama de geração distribuída, que são os famosos telhados solares. E é uma tecnologia que um dia já foi tida como coisa de gente rica, né? Coisa de grandes mansões. Assim como o telefone celular um dia também já foi coisa de gente milionária, né? Que o pessoal saía para almoçar no restaurante e colocava lá o tijolão em cima da mesa para se mostrar como tinha celular. Hoje todo mundo tem celular, na verdade a gente tem até mais aparelho celular do que habitante. Então é uma tendência clara, evidente, que só deve acelerar ainda mais da maior popularização da energia solar. Esse é o copo meio cheio. O copo meio vazio é que, por incrível que pareça, a gente ainda está atrás de países como o Vietnã. Então tem muito espaço ainda para a energia solar crescer no Brasil e contribuir ainda mais para a segurança energética e contribuir ainda mais para diminuir o custo da energia para todos os brasileiros, né? A bandeira tarifária aí que está todo mundo pagando é a prova de que quanto menos geração renovável, mais termoelétrica você precisa, mais cara fica a conta de luz. Então, é um caminho positivo, é um caminho que gera muito emprego, é um caminho 100% baseado em investimento privado, sem um centavo de dinheiro público, e que, de fato, traz a democratização ao acesso à energia limpa em todo o Brasil. Tudo bem, Guilherme? Como vai? Boa tarde, Vinícius Bueno. Prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Você respondeu há pouco, Guilherme, e achei muito pertinente, né? Porque esse termo de 13 gigawatts no Brasil, ele é muito técnico. E quando a gente fala que a energia solar acaba de atingir 13 gigawatts no Brasil, até como efeito de comparação com outros países, tanto os países vizinhos e que têm menos potencial econômico do que o Brasil, quanto as grandes potências do nosso planeta, é possível comparar o quanto esse número ele é relevante em relação a outros países? A gente que é ouvinte da Bandeirantes há muito tempo pode chamar você de Vini, né, Vini? Pode, fica à vontade. A gente se sente muito íntimo de vocês, tá todo dia com vocês, o dia inteiro, então é sempre um prazer falar com vocês. Prazer todo nosso. É o que eu falei, né, Vini? A geração solar de energia, ela cresceu muito no Brasil, ela quase dobra de tamanho todos os anos, né?
esse crescimento, esse tamanho dessa Itaipu que a gente tem aqui, ela de verdade aconteceu nos últimos 3, 4 anos, né? É um fenômeno, embora já exista a energia solar no Brasil desde 2012, ela na prática é um fenômeno recente. E dentro da matriz energética brasileira, a gente já passou fontes importantes, como por exemplo a nuclear, já passou fontes importantes como as térmicas a carvão, já passou fontes importantes como as térmicas a óleo, né? Mas o Brasil hoje, ele representa o 14º país em potência instalada de energia solar, enquanto se a gente pensar nas outras fontes renováveis, a gente é o 2º maior de energia hidrelétrica, é o 3º maior de energia eólica, é o 2º maior de energia de biomassa. Então, dentro do contexto global, a gente nem é o país que mais cresceu, a gente foi o 5º ou 6º país que mais investiu em energia solar no mundo, nem foi o país que mais cresceu. Como eu disse, é só copo meio vazio, quer dizer, mostra que a gente está na rabeira ali dos países internacionais, e não há dúvida, todos os ouvintes sabem o quanto a gente tem de fato o sol em abundância, né? O copo meio cheio é que justamente tem ainda um enorme espaço, e as expectativas é que nos próximos 20 a 30 anos a energia solar passe a ser a principal fonte de geração de energia do Brasil. E o Brasil tem uma característica muito interessante em relação aos outros países, que é a complementariedade de fontes. Então o Nordeste é muito rico em eólica e venta muito mais à noite do que de dia. E venta muito mais quando chove do que quando tem sol. A gente consegue gerar energia solar de dia e até em excesso do que realmente precisa naquele momento e absorver esse excesso de geração nos reservatórios das hidrelétricas. Então essa complementaridade entre fontes faz com que o Brasil seja o local ideal para ter esse crescimento das fontes renováveis. Quando a gente fala do mundo indo em direção a zero emissões, né, o que todo mundo tem ouvido falar do tal do net zero, ainda mais depois da COP26 lá em Glasgow, o Brasil deveria ser o primeiro país a defender, a propor a aceleração do atingimento dessas metas globais de zero emissões, porque a gente tem todas as condições para fazer isso acontecer. E como eu disse, sem investimento público, quem está colocando essas usinas em pé são os consumidores, e a grande maioria são os pequenos consumidores. São os consumidores residenciais que têm lá 4, 5 painéis solares no seu telhado, são os pequenos comércios, são os agricultores que perceberam que ao colocar energia solar nas suas fazendas, não só eles controlam o custo da energia, passa a ser um custo previsível, deixa de variar conforme as bandeiras, deixa de variar conforme os índices de reajuste da concessionária, mas eles também conseguem agregar valor no seu produto, eles conseguem exportar o seu produto da sua fazenda com um selo de sustentabilidade, com um selo verde, eles conseguem se diferenciar nesse mercado global de commodities. Então, é um fenômeno que faz muito sentido do ponto de vista econômico, porque diminui a conta de energia de todos, de quem coloca energia solar e também dos seus vizinhos, porque diminui perdas, porque posterga investimento. Ele tem um benefício social impressionante, porque você começa a espalhar empregos de alto valor agregado pelo Brasil. Então, aquele engenheiro, aquele técnico que virou motorista de aplicativo porque ficou desempregado, ele passa a enxergar na oportunidade de instalar sistemas fotovoltaicos uma oportunidade de geração de emprego e renda. Então ele abandona aquele bico de motorista de aplicativo, de entregador de comida, e volta a ser aquilo que ele se formou, volta a ser um engenheiro, volta a ser o técnico, volta a ser o arquiteto e volta a instalar um produto que faz sentido. E além, obviamente, do questão ambiental, que reduz as emissões, faz com que o Brasil consiga se colocar ainda mais como um país líder em produção de energia limpa, renovável e sustentável. O importante de conversar com especialistas, até estava conversando fora do ar aqui com o Ronald, o importante de conversar com especialistas é que a gente consegue entender exatamente como os números eles têm de ser analisados, né? É importante, é relevante esse número de 13 gigawatts no Brasil? Mas você deixou claro, né, Guilherme, que há uma margem de evolução muito grande, e aí eu só consegui lembrar daquela coisa do... tivemos um aumento de 100%, tá? Mas de quanto para quanto? De 1 para 2? Tivemos 100% de aumento. A margem para evolução ainda é muito grande, até porque, pelo que você disse, nós somos só o 14º país no mundo nesse tema, né? Agora, como eu disse, como a gente tem um enorme potencial e o nosso mercado brasileiro de fato tem crescido de forma muito acelerada e, como eu disse, muito na base de investimento privado, a gente rapidamente consegue se tornar
o sexto ou sétimo maior país em energia solar em mais 1 ou 2 anos, né? A economia é muito dinâmica para a energia solar. A gente tem hoje mais de 20 mil empresas espalhadas pelo Brasil, e são pequenas empresas que fazem essa instalação. Porque é um sistema simples, a engenharia dela é muito simples, né? Ao contrário da hidrelétrica, que você precisa criar as barragens, precisa afastar as pessoas, né? Você precisa deslocar cidades inteiras, né? Quem lembra dos anos 70, dos anos 80, quando as grandes hidrelétricas foram construídas, a história das cidades que foram refeitas, né, no alto do morro, deslocando muita gente. Mesmo hoje a gente ouviu de manhã na coletiva do presidente ele falando que ele gostaria de construir uma hidrelétrica no Nordeste, mas não pode, porque vai alagar a área. E é isso mesmo, quer dizer, a realidade social do Brasil, na verdade do mundo, é que as pessoas já não toleram mais simplesmente serem afastadas das suas casas para a construção de um reservatório, para o bem e para o mal, né? Agora, felizmente, no nosso caso do Brasil, a gente tem essa alternativa, que é usar áreas que não têm outro uso econômico. Para que serve o telhado? Né? Ele está lá de qualquer forma, você vai lá e coloca o painel solar e passa a produzir energia. Áreas rurais que não servem para nada, encosto de morro, áreas que são improdutivas, você consegue produzir energia ali, do lado de onde ela é consumida. Você consegue levar energia em locais isolados. Ao invés de você usar motores a diesel no meio da floresta amazônica para produzir energia, você, com energia solar e alguns sistemas de bateria, você consegue de fato ser limpo na região mais ambientalmente deveria ser protegida do planeta. Então, a tecnologia solar fotovoltaica, ela evoluiu demais nos últimos anos, o custo da tecnologia vem caindo algo como 10% ao ano a ano. Isso porque é uma indústria que requer escala. Então, quanto mais energia solar é usada, mais barata ela fica de ser produzida. E a gente consegue, com essa complementação de fontes, com essa riqueza de fontes de energia que a gente tem no Brasil, a eólica, a a hidrelétrica, com essa complementação de fontes, a gente consegue rapidamente ser o líder global nessa tecnologia. E como eu disse, em mais 1, 2 anos, hoje a gente está na 14ª posição, consegue chegar a ser o 6º ou 7º maior produtor de energia solar do mundo. Como eu disse, gerando emprego, gerando renda no interior do Brasil e ajudando a proteger o meio ambiente. Ô Guilherme, quando você fala dos números da energia solar, você inclui a geração de gigawatts, a geração de energia é uma coisa, mas tem muita gente que usa painel solar também para aquecimento de água, o que significa economia de energia, né? As pessoas que não estão necessariamente gastando energia para aquecer água dentro de casa. Isso entra na conta de vocês também? Não, Ronald, esses números eles apenas se aplicam ao que a gente chama de geração solar fotovoltaica, que é a geração de energia elétrica a partir que gera da energia dentro da casa das pessoas, né? Energia elétrica, mas você tem toda a razão que a energia solar ela pode ser usada também para aquecimento de água, que é bastante efetivo e bastante economicamente viável. E tem muita gente que tem as duas coisas, né? E tem hoje em dia, Ronald, também a solução da energia solar para quem mora em apartamento. E nem estou falando de instalar painel solar nas áreas comuns dos prédios, que nem tem muito espaço para isso. Eu estou falando das fazendas solares, né, que tecnicamente chama geração compartilhada, e que você consegue, no interior, produzir energia e pela rede da concessionária, trazer aquela energia solar para casa, para os apartamentos na cidade ou no litoral. E este é um fenômeno também bastante recente, quer dizer, essa é uma regulamentação que surgiu em 2016 e que passou a permitir essa geração remota, né, essa geração compartilhada, e que, de fato, você começa a ter pessoal que mora em apartamento, pessoal que é inquilino de imóvel, também tem acesso à energia solar. Não necessariamente com um painel no seu próprio telhado, mas alugando os sistemas que são gerados remotamente. Então, essa diversidade de fontes, de modelos de negócio, né, de formas de viabilizar economicamente a tecnologia, também tem contribuindo demais para o crescimento da fonte. Ô Guilherme, as empresas de quando tem essa geração de energia, tem que ter algum tipo de acordo com a companhia de energia? A instalação de todo o aparato que vai na casa da pessoa, estou falando de uma residência, tá? Tem que ter uma forma de devolução, aquela história da devolução da energia excedente e tal. Isso continua acontecendo? Precisa haver algum tipo de acordo para que isso se configure em realidade? Tem alguma burocracia envolvida nisso para quem quer tornar isso uma realidade na casa dele?
Tem, Ronald. Hoje toda a regulamentação do setor ela se baseia numa resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, né? E ela tem todas as regras que são necessárias para que o consumidor possa gerar sua própria energia. E tem uma outra boa notícia nesse assunto, que no final do ano passado, o Congresso Nacional aprovou um projeto de lei, de número 5829, que já está pronto para sanção presidencial, deve acontecer entre hoje e amanhã, que é o prazo regulamentar para que haja sanção dessa lei, e que o que antes era protegido só em uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica passa a ser garantido em lei. Então, as distribuidoras de energia, elas são obrigadas a aceitar que o consumidor gere sua própria energia. Obviamente que existe um conjunto de normas técnicas, um conjunto de requisitos técnicos para que essa energia possa ser injetada na rede da concessionária, e todo esse regramento que garante que a distribuidora também vai ser remunerada pelo uso da sua rede de forma equilibrada. Talvez o pessoal vai se lembrar, lá no final de 2019, de um debate bastante acalorado da taxação do sol. Este assunto criou uma celeuma, e aí o presidente Bolsonaro, o presidente da Câmara e do Senado da época, o Rodrigo Maia e o Alcolumbre, foram para o Twitter dizer que ninguém ia taxar o sol, que esse assunto ia ser resolvido, e de fato, de lá para cá, esse assunto foi para o Congresso Nacional, virou um projeto de lei na Câmara dos Deputados. Esse projeto de lei foi aprovado na Câmara dos Deputados em agosto, numa votação que foi absolutamente recorde. Apenas 3 deputados votaram contra o projeto de lei, todos os partidos votaram a favor. Esse texto foi para o Senado, que foi aprovado em dezembro, no começo de dezembro, já voltou para a Câmara, no dia seguinte já foi aprovado também na Câmara, e agora já está pronto para a sanção presidencial. Então, aquelas pessoas que tinham alguma insegurança porque achavam que uma norma da Agência Nacional de Energia Elétrica poderia ser mudada do dia para a noite e tirar o direito de produção de própria energia, podem ficar ainda mais tranquilos, porque a lei que deve ser sancionada pelo presidente entre amanhã e depois de amanhã vai garantir ainda mais a segurança jurídica para que as pessoas possam produzir sua própria energia elétrica. Para a gente encerrar e transformar em realidade, para a gente não ficar só no discurso. Uma casa para uma família de 4 pessoas, 2 adultos, 2 crianças, tiver um investimento, quiser fazer um investimento para subsistência desse modelo de família, quanto que vai investir, quanto que vai gastar com uma empresa que presta esse serviço? E como todo bom engenheiro, tem aquela resposta, depende, né? Depende do ponto de consumo, depende da casa e tal. Mas vou te dar grandes números, né? Esse era um número que um dia já foi 40 mil reais, hoje ele está mais próximo de 20 mil reais, mas você tem algumas opções. Você tem, além do investimento direto, né? E esse é um investimento que se paga entre 4 e 5 anos, dependendo, de novo, obviamente, das condições técnicas da região, da tarifa de energia da pessoa, etc. Você também tem alguns bancos, alguns financiadores que financiam o seu sistema e o tamanho da parcela do financiamento é igual à sua conta de luz. Então, mesmo que você não tenha o dinheiro para investir de partida, você consegue financiar num tamanho que cabe dentro do seu bolso. Aqueles programas tipo Construcar, da Caixa, são válidos para isso, né? E tem os bancos estatais, mas tem também muitos bancos privados lançando, muitas cooperativas de crédito lançando, muitas fintechs, né, essas empresas de tecnologia, de aplicativo também, e também dessa modalidade de locação, em que você não precisa fazer investimento nenhum, você paga uma mensalidade e a usina lá, a geração remota, chega na sua casa. Então, de fato, ele é um sistema que hoje já cabe no bolso de quase todos os brasileiros. Eu diria que, com um bom planejamento financeiro, qualquer brasileiro pode ter acesso à energia solar. Perfeito. É o Guilherme Susteras, que é coordenador da Absolar e que nos deu ricas informações a respeito desse mercado. Guilherme, um grande abraço, muito obrigado por ser ouvinte da Rádio Bandeirantes e por nos atender também. Até a próxima. Valeu, Guilherme. Valeu, Ronald. Valeu, Vini. Como disse a Bruna mais cedo, 5 de janeiro ainda vale Feliz 2022, né? Vale, então, feliz claro ano que novo pra vale. vocês. Valeu. Vale sim. Um abraço para você. Um abraço.